Só a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que poderia nos conceder a oportunidade de estarmos juntos para participarmos de um momento de meditação, de adoração, um momento em que nós nos refazemos diante de Deus para iniciarmos mais uma atividade neste dia, que eu sei que você, mãe, pai, moço e até a criança que me assiste precisa. Sem Deus, nada somos neste mundo e sem Deus nada podemos fazer. Tenho falado nos programas anteriores a respeito de reconhecer ou não reconhecer a presença de Deus. Falei sobre a experiência de Isaías e de como aquilo mudou a vida do profeta que apenas tinha um dom e um chamado, e estas coisas acontecem sem que haja um verdadeiro arrependimento. E então agora você vai ver, eu até exemplifiquei, mostrando a você o grande apóstolo São Pedro, que a Igreja Católica quis colocá-lo como primeiro Papa, só que não segue os ensinos daquele homem que ela diz ser o primeiro Papa. Olhe se o batismo praticado pela Igreja Católica é o mesmo batismo que Pedro falou e escreveu ou falou em Atos capítulo 2, verso 38. O batismo de Pedro é em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo da Igreja Católica é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Parece que vocês fugiram do fundamento daqueles ou daquele a quem vocês chamam de o primeiro Papa. Sim, meu irmão e amigo telespectador. Então, olhando aqui nas Escrituras, vemos a Pedro, que foi chamado para seguir Jesus, que recebeu poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, fazer maravilhas. E quando Jesus, já prestes a ir ao Calvário para morrer pelos nossos pecados, indaga a Pedro se ele de fato o amava, e Pedro diz que sim. Jesus disse: olha, o galo não cantará até que você me negue hoje 3 vezes. Pedro, o diabo pediu para cirandar com você, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu converteres, confirma a teus irmãos. Então, há um período em que muitas pessoas seguem a Jesus sem serem convertidas. Seguem a Jesus e até operam sinais e maravilhas e expulsam demônios, mas não tem nada a ver com conversão. Por isto, nos últimos dias, ou no último dia, no dia de acerto de contas, muitos virão e dirão: Senhor, fizemos maravilhas. E Jesus disse: olha, eu não conheço você, vocês são obradores de iniquidades. E nós temos isto aos milhares em nossos dias. Milhares de pregadores e de crentes que nunca se converteram e que, lamentavelmente, ouvirão esta voz: apartai-vos de mim. Não leu você as Escrituras que diz que muitos são chamados e poucos são os que são escolhidos? Estamos aqui olhando o grande profeta que era amigo do rei Uzias, que era um homem temente a Deus e fez muitas coisas boas, mas que, por fim, tentou fazer um trabalho para Deus fora da vontade de Deus, sem ter comissão para aquilo.
termina leproso, Isaías termina frustrado e então vai ao templo, encontra a presença de Deus e responde à pergunta e à interrogação de tantas pessoas que muitas vezes já me perguntaram: como é que o Senhor atesta a inexistência da Trindade? E nós encontramos expressões como façamos o homem, desçamos e confundamos as línguas, o homem é como um de nós, viremos e faremos nele morada. Ora, amigo telespectador, a experiência de Isaías também serve para explicar que Isaías viu um trono, um assentado no trono, e, no entanto, usa a pluralidade. Quem há de ir por nós? Veja que quem sempre seguia ao Senhor eram as suas hostes, eram os serafins, são os anjos, os querubins. Estes é que estão sempre ao redor, não uma primeira ou uma segunda e uma terceira pessoa supostas existentes na divindade. Isto é anti-escriturístico, isto não é bíblico, isto é falso, isto é paganismo e isto necessita-se das pessoas terem uma libertação. Bom, o nosso assunto é: será que conhecemos ou não conhecemos a presença de Deus? Então, Isaías tem uma experiência e tem uma visão, e daí ele entende que, mesmo sendo um profeta, tendo caminhado com o rei Uzias, que era temente a Deus, ele entende que ele é um pecador, grita que está morrendo. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele vê a sua situação, ele vê que a sua boca não falava o que era correto e que as pessoas no meio em que ele convivia também não eram pessoas corretas. Prestem atenção. Então, ele disse: estou perecendo, estou perdido, vou morrer. Qual era a sua experiência? Porque ele era um homem de lábios impuros. Por que um homem é um homem de lábios impuros? Você diz: olha, é óbvio, pastor, porque fala coisas que são impuras. Mas por que as pessoas falam coisas impuras e ainda professam crer em Deus? E ainda dizem que Deus existe? Eu quero perguntar a você, amigo telespectador que está em casa: e você, mãe, pai, criança, adolescente, jovem que está me assistindo, senhora, senhor, você acredita em Deus? Estou falando com você, exatamente contigo. Você acredita em Deus? Ou Deus é apenas uma lenda? Ou Deus é apenas um folclore, um mito que a sociedade abraçou? Será que existe Deus? Responda à sua própria consciência agora. Se ele existe, por que você se comporta tão mal diante dele? Você fala o que vem na sua boca, você pensa coisas horríveis e em seu coração se aninha pensamentos sujos, imorais, pensamentos maldosos, e ainda você diz que Deus existe? Se Deus existe, como é que você veste as roupas que você está vestindo? Como é que você corta seu cabelo, mulher? Se Deus existe, como é, moça, que você tem um namoro tão sujo, tão imundo, bem na presença dele? Me parece que Deus não existe para a maioria do povo que carrega a Bíblia, que lê a Bíblia e que clama e que fala em Deus. Porque, olha,
não guardam seus pensamentos, não medem suas palavras e as atitudes são desastrosas. Dentro da sua casa, por que você discute com a sua mulher? Por que você grita com seus filhos? Por que você se comporta tão mal nos teus negócios? Por que os teus olhos cobiçam mulheres? Hein? Será que Deus existe para você? Você está enganando a sua própria consciência. Ou você não tem nenhum respeito e nenhum temor por Deus. Eu vou ler as Escrituras, porque eu estou tentando provar para a maioria do povo que carrega a Bíblia que Deus não existe para eles. Primeiro, eles não sabem nem o que é Deus. Diz que Deus são 3 pessoas em uma só. Isto também não existe, amigo telespectador. Isto é um mito, e isto sim é o que foi criado pela mentalidade pobre do ser humano. Isto é o que foi criado para satisfazer um imperador que era pagão, e a igreja e os bispos que estavam sendo financiados pelo Estado se prostraram de maneira vergonhosa e levaram adiante este conceito falso do que é Deus. Deus é espírito. Espírito é um ser invisível. Deus é infinito, enche os céus e a terra, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há uma pessoa que possa fazer absolutamente nada escondido dele. Este é o Deus que existe. Agora, o que não existe é 3 pessoas em um só Deus. Isso não existe. Isto é catolicismo, que herdou isso do paganismo e que, por sua vez, veio do inferno. Isto também é verdade. Este Deus não existe. Agora, o Deus criador dos céus e da terra, que é infinito, que é invisível e que é espírito, é por isto que as pessoas mentem, roubam, brigam, discutem, cobiçam, adulteram, bebem, fumam, são desonestas em seus negócios, porque este Deus é invisível, ele está bem na sua frente, gravando, sendo testemunha contra você pelos atos, pensamentos e palavras que você pratica e fala, viu? Porque se você acreditasse que este Deus Espírito está em sua presença, eu garanto que você se comportaria de maneira diferente, a menos que você não tenha o menor respeito por nada, inclusive pelo sagrado. Quando Isaías, o profeta, ouviu, ele entendeu que Deus era muito além do que ele podia pensar. E o que veio no coração de Isaías foi um temor reverencial. Aí ele entendeu o que era Deus e passou a reverenciá-lo. Temor não é medo. Temor é respeito. Respeite o sagrado. Respeite a atmosfera de Deus. Respeite a presença de Deus. Não minta, não roube, não discuta, não brigue, não cobice, não adultere, não fume, não beba, não vá para as drogas. Cuidado com o que você faz, porque você está fazendo na presença de Deus. Isto é, se Deus existir para você, tenha temor, reverência, porque você está na presença do Criador de um Deus santo e que está gravando, porque Ele é o autor de todas as leis existentes no universo, gravando suas palavras, sua imagem e a sua própria ação e os seus pensamentos e obras deporão contra ti como testemunha contra você no grande acerto de contas.
Amigo telespectador, se isto penetrar em seu coração, acredito, tenho convicção que sua casa será uma casa onde haverá paz, porque onde a presença de Deus está, existe alegria, existe paz, existe equilíbrio, existe vida, viu? Existe respeito. E isto é o que está faltando dentro dos lares. Não há paz, não há respeito, não há equilíbrio, não há moral. Viu? O que os lares foram transformados não foi em um pedacinho do céu, mas a maioria deles se transformaram em um pedaço do inferno, em que as pessoas que ocupam aquelas casas, fazem aquelas famílias, se propõem a serem usados pelo inferno para desmoralizar, para ofender, para insultar e para fazer com que Deus, então, por sua natureza que é sensível, que é meiga, que é dócil, que é amorosa, seja ofendido, seja escarnecido. A natureza santa de Deus tem sido vilipendiada dentro dos lares. Quando você liga uma televisão ou entra na internet para assistir, para ver determinadas cenas, viu? Se você tivesse consciência que você está na presença de Deus, você não faria. Você nunca deixaria uma imagem de sexo, um filme deste ou uma novela nojenta destas entrar dentro da sua casa, ou estes programas que são apresentados, viu? Através da internet, através da televisão, ou cenas em revistas, em jornais que nunca deveriam entrar na sua casa, porque aquilo é apenas uma afronta para Deus, e tantas propagandas mentirosas e enganosas. Está na hora da sociedade definir, inclusive, a você bispo, a você pastor, a você líder espiritual do povo, se você realmente crê em Deus ou está crendo em um mito. Está na hora de você provar. E isto não são através de palavras. Dizer, não, eu creio em Deus. Prove com as suas ações, com a sua vida. E o próprio diabo crê muito mais do que aqueles que estão sendo usados por ele para afrontarem a Deus, para simplesmente fazer com que Deus desapareça da vida das pessoas. Escute, é a ausência do temor. É a ausência do temor de Deus que levou os filhos a serem rebeldes, as mulheres a traírem maridos, os homens a serem infiéis em seus votos matrimoniais, em seus compromissos, viu? Em seus compromissos de todas as ordens. É a ausência do temor de Deus. Não me diga que Deus existe sem que você o respeite e o tema. E você não pode pensar que você tem a presença de Deus apenas quando você vai à igreja, quem sabe 2 vezes por semana ou 3 vezes, durante 2 horas, e o restante do seu dia você age como ímpio, como endemoniado, como uma pessoa completamente descontrolada e ausente da presença de Deus. Eu vou ler as Escrituras, porque no capítulo 17, onde nós iniciamos esta série de programas sobre reconhecendo a presença de Deus, Deus aparece a Abraão com 99 anos de idade e disse, eu sou, olha aqui, o Deus Todo-Poderoso. Então agora, se você sabe que eu sou o Deus Todo-Poderoso, infinito, invisível e espírito, e que posso agir de maneira diferente, tenha temor de você,
continuar vivendo em uma igreja, em um convívio espiritual que afirma que Deus são três pessoas, porque nem os demônios creem nisto. E você ainda persiste em afirmar tal coisa. Preste atenção. Eu sou. Aqui não diz nós somos, diz eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Você pergunta, existe condição para um homem ser perfeito? Existe. Existe sim, senhores. Se você reconhecer a presença de Deus, tiver temor de Deus, eu tenho certeza, seus pensamentos serão filtrados, suas palavras serão medidas, e o apóstolo Tiago disse que o homem que conseguir refrear sua língua é varão perfeito. Então, preste atenção, suas palavras, que a maioria não aproveitam para nada, viu? Conversa demais, fala dos outros, diz coisas negativas do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Olha, escute só, se as tuas palavras forem filtradas, medidas, prestem atenção, e se tuas ações forem dominadas, porque primeiro se pensa, depois se fala, depois se efetua, foi assim que Abraão fez. Ele viu uma seca, ele pensou em ir ao Egito, ele falou com Sara, e então eles se foram. Então você veja, os pensamentos foram errados, as palavras não foram segundo o que Deus houvera proferido para que eles ficassem, fizessem, e agora então você vai ter uma ação desastrosa que vai levá-lo a mentir, porque guarde isto, olha, onde passa um boi, passa uma boiada. Um espírito errado atrai outro, uma mentira chama a outra. Você diz uma inverdade, você terá que dizer e repeti-la novamente para se justificar, ou dizer outras inverdades, outras mentiras, para justificar aquela primeira. Você faz uma coisa errada, você terá que fazer outra para justificar o seu erro. Um abismo chama outro abismo. Porém, o temor de Deus, na presença de Deus, vivendo de maneira com reverência diante do Senhor, quero te dizer, as virtudes de Deus também exalam, vêm ao seu encontro, e então Deus é fé, você vive por fé. Você não vive pela razão, pelo momento, pela lógica. E aí fé produz fé, amor produz amor, virtude produz virtude, paciência produz mais paciência, temperança produz mais temperança, piedade produz mais piedade, temor de Deus traz mais temor de Deus, Espírito Santo então é dado a você sem medida. Mas, se você não fizer assim, você estará ausente da presença do Senhor. É uma pena que eu não tenho tempo hábil neste programa para provar a você que Deus enche os céus e a terra, está em todos os lugares e que ninguém pode fazer nada distante da presença de Deus, mas que há pessoas que são varridas de sua presença. E isso é o que nós vamos ver no nosso próximo programa. Agora eu convido a você para reconhecer que você está diante de Deus, de um Deus santo, que você deve se arrepender de seus pecados, das suas palavras, das suas ações, dos seus gestos, da sua maneira de se vestir, de se comportar, da sua falta de reverência, sua falta de temor, e agora aproximar dele através da oração e pedir perdão e uma nova chance para recomeçar. Tenho certeza que você ouvirá essas palavras. Anda na minha presença, mude de atitude e seja perfeito. Pai, eu
entro diante de Ti com estas pessoas que me assistiram nesta programação para suplicar ao Senhor, em primeiro lugar, que o poder e a eficácia da obra redentora do sangue de Jesus possa penetrar nos lares agora mesmo, atingir os corações, mudar a atitude do povo. Eu oro, Pai, que o Senhor toque, sensibilize nos corações, para que eles possam viver hoje uma vida melhor do que viveram ontem. Com temor, com respeito diante de Ti. Então, Tua presença promove paz, alegria, cura, salvação e libertação. E isto é o que eu peço para todos. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, chegamos ao final deste programa e nós deixamos aqui o nosso contato para que você possa receber em sua casa, em sua residência, gratuitamente, CDs, DVDs e literaturas que nós enviamos para a sua residência. Você pode mandar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos escrever para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou até nos telefonar através dos telefones 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Acesse o nosso site www.feperfeita.org.br e você pode assistir os nossos cultos terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Acompanhe a programação 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita. Acesse www.feperfeita.org.br. O Senhor Jesus Cristo te abençoe. Já é tempo de crescer, de amar e de sorrir. Já é tempo de brilharmos com Jesus.